Povo abençoado, estamos chegando com o quarto vídeo da temporada Foi Assim. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 45, em uma pregação do apóstolo Pedro, a Bíblia diz que os gentios também foram batizados com o Espírito Santo. Vamos ouvir o que o mestre disse em uma promessa que fez aos judeus, se referindo ao povo gentil. No livro de João, capítulo 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Bem, o mestre revelou que iria agregar outras ovelhas que não eram do aprisco judeu, mas seriam rebanhos em outros apriscos, referindo-se os cuidados de outros pastores. O Senhor Jesus fez essa revelação ao povo judeu, os quais não sabiam o quanto nós éramos importantes para o Filho de Deus. Ainda no versículo 16, o Senhor diz: e elas ouvirão a minha voz. Diz também: e haverá um rebanho e um pastor. Pastores, bispos, apóstolos, missionários, pregadores e pregadoras da palavra de Deus. Nós fomos eleitos pelo Senhor Jesus há 2000 anos atrás, quando o mestre se reuniu em Jerusalém para falar do seu povo gentil, que somos nós. Amados irmãos e irmãs, vocês que se dirigem até sua congregação para ouvir Deus falar, permaneçam, porque vocês também são da promessa, disse o Filho de Deus, e elas ouvirão a minha voz. Se referindo ao rebanho que ele estava agregando para herdar o reino de Deus. Vamos falar também de dois assuntos muito gloriosos para nós. Primeiro, do selo. Segundo, da herança. Porque para recebermos a herança, é preciso receber também o selo de Deus. Tudo isso vamos aprender com a Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 11 ao 14. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo aquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Tudo isso que nós lemos agora, vocês ouviram. Quanto ao versículo 13, o apóstolo Paulo pergunta: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A Bíblia diz: e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo
da promessa. Esse é o primeiro passo que nos leva a receber a herança. Primeiro, crer. Segundo, receber o selo de Deus. Versículo 14. O qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O apóstolo fala sobre redenção. Isso significa resgate do povo que crê no Senhor Jesus. Fala também de possessão. É algo glorioso que passamos a possuir. Isso é, tomamos posse da herança prometida. Povo abençoado, após sermos selados com o Espírito Santo, as adversidades, as coisas desfavoráveis, os ventos contrários começam a soprar sobre o cristão. Mas o agir de Deus é imediato. Isso quando ele olha para o seu povo e encontra fé, confiança e temor. Vejam a providência de Deus. O salmista Davi, quando escreveu os Salmos 34, no verso 7 do cântico, ele diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Amados irmãos e irmãs, o salmista foi bem verdadeiro quando ele diz, no finalzinho do verso 7, e os livra. No dia 4 de outubro do ano de 2018, eu sofri um infarto. Fiquei 13 dias internado. E o Senhor Jesus me livrou da morte por misericórdia. O salmista não disse, e os livra de todo mal. Não. Ele disse, e os livra. Porque nós somos sujeitos a tudo, enquanto estivermos aqui. No livro de João, capítulo 16, lá no versículo 33, disse o Filho de Deus, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Por que ele disse, eu venci o mundo? Porque todas as pessoas que estiverem nele, também venceram. Em outra reunião, o Senhor faz uma parábola e conta aos seus seguidores em Jerusalém. O mestre disse que havia um homem rico e também um certo mendigo chamado Lázaro, doente e faminto. Estando à porta do rico, desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. A Bíblia diz que o mendigo desejava comer, não diz que ele comia. Na parábola, o mestre diz que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E quando o rico morreu, a sua alma foi para um lugar de tormento. Ele ergue os olhos e vê Lázaro no seio do patriarca Abraão. Aquele homem, no lugar de tormento, começa a pedir misericórdia a Abraão, chamando-o de pai. No clamor, ele pede para Abraão mandar Lázaro falar com os 5 irmãos dele, para eles não ir para aquele lugar de tormento também. Vamos ver a resposta do patriarca Abraão. Lucas capítulo 16, versículo 29. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Na verdade, a resposta
foi muito precisa naquele momento. Lázaro alcançou sua salvação, com direito à vida eterna com Cristo. Amém? Os dias atuais em que estamos vivendo são os dias difíceis. As famílias estão cada vez mais distantes. Nós, pastores, que temos a palavra de Deus em nossas mãos, além dos cultos nas igrejas, vamos usar também outros meios de comunicação que a ciência nos oferece. Aliás, falando da ciência, o profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 4, ele diz que a ciência se multiplicará até o fim dos tempos. Essa profecia é de 350 anos antes de Cristo, segundo os historiadores, pastores, arqueólogos e professores de profecias da Bíblia. Agora vamos meditar também no dia em que Deus manda o profeta Ezequiel se pôr de pé e ouvir a palavra do Todo-Poderoso. Não vamos ler o texto, porque são 10 versículos, mas os que querem aprender, eu aconselho que medite no texto de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Porque Deus falou com grande autoridade ao profeta, dizendo: mas tu lhes dirás as minhas palavras, que ouçam, que deixem de ouvir. Vamos voltar para o Novo Testamento agora. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, após a ressurreição do Mestre, antes de ascender ao Pai, o Senhor Jesus aparece aos seus discípulos e diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Povo abençoado, com a ajuda do Espírito Santo, estamos chegando em vários países através da internet. Temos ao nosso favor as redes sociais, que nos faz levar essa palavra a milhares e milhares de pessoas que não conhecemos. O celular é uma ferramenta que já está ao alcance de quase todas as pessoas por toda a face da terra. Essa ferramenta Deus viu há 350 anos antes de Cristo. E quando o Todo-Poderoso viu, como já falamos, usou o ministério do profeta Ezequiel e disse: mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Meus amados, vamos aproveitar o tempo que ainda temos, sem perder tempo. Como já falamos, o celular é uma ferramenta que está nas mãos de quase todas as pessoas por toda a terra. E tudo que postamos nas redes sociais, o povo está vendo e ouvindo. Agora, se eles não quiserem ver nem ouvir, nós já cumprimos o que o Senhor Jesus mandou. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa temporada foi assim que iniciamos em janeiro de 2023, esse ano. Tenho recebido inúmeras mensagens. Deus tem trabalhado de um jeito muito glorioso. Para encerrar, Deus manda o profeta Naum, no capítulo 1, versículo 3, falar
uma mensagem que importa muito para todas as nações. Disse o profeta: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Amém? Amados irmãos, Deus abençoe. Estamos com esse quarto vídeo e Deus está trabalhando muito, como já falamos, e os irmãos e as irmãs e todos que estão assistindo, que estão dando ouvido à palavra de Deus, estão sendo muito abençoados. Eu só peço uma coisa: compartilhe. Compartilhe com seus contatos, porque Deus está te abençoando muito. Amém? Deus abençoe.